Eu tenho uma reta aqui, eu vou desenhar ela assim, tá? Tá? Inclinação maior do que 90 graus. Tá? Inclinação maior de 90 graus. Se eu tomar 2 pontos, se eu escolher 2 pontos A e B nessa reta distintos, porque eu pego A de coordenadas XA, YA, B de coordenadas XB, YB. Se eles são distintos, A diferente de B, tá? E a reta R com inclinação diferente de 90 graus, então A diferente de B, tá certo? Em R, tá? As duas em R, os 2 pontos em R, 2 pontos na reta R. Se A é diferente de B e a inclinação de R é diferente de 90 graus, então é claro que o X de A é diferente de X de B. Na realidade, isso é se somente se, tá certo? Eu já estou assumindo que θr é diferente de 90 graus. Então, A diferente de B só ocorre se somente se o XA é diferente do XB. Sobre a reta. Sobre a reta. Hã? Hã? É, porque é diferente de 90, tá? É uma reta, ó, inclinação é diferente de 90 graus. Então, pega 2 pontos nessa reta. O A é diferente de B, se somente se o XA é diferente de XB, tá certo? Por isso é que faz essa conta, ó. Isso aqui é possível, tá? Eu estou pegando uma reta R com inclinação diferente de 90 graus. Então, quando eu faço essa conta aqui, YB menos Y de A sobre XB, YB menos Y de A, dividido por XB menos X de A, essa conta independe de quem sejam esses 2 pontos distintos. 2 pontos distintos dentro da reta. Independe. Aí esse número aqui, ele é chamado de, eu chamo de M de R, tá? É o que nós chamamos de quê? Coeficiente angular de R. Coeficiente angular de R, que é denotado por M de R, tá? É o coeficiente angular. Então, o que é o coeficiente angular? Como é que se calcula o coeficiente angular de uma reta? No plano euclidiano. Não é de qualquer reta. É uma reta com inclinação diferente de 90 graus. Quem é o seu coeficiente angular? Diferença das ordenadas dos pontos, diferente das abscissas. Tá certo? E é claro, A é diferente de B se somente se o XA é diferente de XB, porque eu já estou assumindo que os pontos estão sobre a reta, e o coeficiente angular, e a inclinação é diferente de 90 graus. Então você tem essa equivalência. Porque se, tá aqui, ó. Isso aqui é o X de A. Isso aqui é o X de B. Se o XA é igual ao X de B, os pontos são iguais. Se os pontos são iguais, XA é igual a X de B. Porque se o XA e o X é o mesmo ponto. Então você tem essa equivalência, portanto, você tem esse conceito aqui. XB menos X de A. Então, pontos distintos
variação de y sobre a variação de x dá o coeficiente angular da reta. E não importa quem sejam os pontos. Tá? E aí, aquele axioma de Euclides o axioma de Euclides que diz que, dados dois pontos distintos no plano, há somente uma reta passando por esses dois pontos, ele tem a sua contraparte no plano euclidiano, no sistema de coordenadas cartesianas. Se eu dou, em vez de duas informações sendo os dois pontos, eu dou como duas informações um ponto e um número real, que é o coeficiente angular. Porque, essencialmente, o axioma de Euclides diz que para eu fixar uma reta, para eu amarrar uma reta, eu preciso ter duas informações independentes sobre ela. Dois pontos distintos. Dois pontos distintos são duas informações. Mas outras duas informações. Um ponto por onde ela passa e o seu coeficiente angular. Então, a proposição é o seguinte, ó. Sejam P igual a XY0, um ponto de R2, e M, um número real. Ó. Tá? E o número real. Ó. Seja R a reta tá? Dados, vou botar assim, ó. Dados, um ponto, e M o número real, seja R a reta passando pelos pontos. Essa palavra passando, parece que a reta está andando, né? A reta está andando, aí ela passa pelos pontos, mas passando quer dizer que a reta contém os seguintes dois pontos. Os pontos. Primeiro ponto é o ponto x0, y0, que é o ponto P, tá? Que é o ponto P, e x0 mais 1, y0 mais n. Esses pontos não são dois pontos distintos? Não são dois pontos distintos? Não são? Hã? São dois pontos distintos. São dois pontos distintos. Sendo eles dois pontos distintos, há somente uma reta passando por eles, não há? O que eu chamei de R. Quem é o coeficiente angular de R? A reta R, a R tem coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Variação. Variação de quem? Variação do Y, que é Y0 mais M menos Y0, sobre o quê? Variação de X. Qual é a variação de X? X0 mais 1 menos X0. Quanto é que dá essa conta? M sobre 1, que dá M. Então, moral da história. Dado um ponto e um número real, M, dado um ponto no plano e um número real M, há uma reta passando por esse ponto, está passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é M. Exatamente. O coeficiente angular é o quanto
aprenda uma coisa, interpretação geométrica do coeficiente angular. O coeficiente angular é quanto eu subo ou desço na direção horizontal quando eu vou de um ponto a outro da reta, tendo um deslocamento de uma unidade na direção horizontal. Tá certo? Quando eu vou, bem claro, considere a reta R que passa por esses dois pontos. Quando eu vou desse ponto para esse, qual é a variação da abscissa? Uma unidade. Qual é a variação da ordenada? O coeficiente angular. Desenhozinho, ó. Desenhozinho aqui. Tá? Desenho. Desenho é o seguinte. Deixa eu... Vai anotando aí. Eu gosto de usar tempo de aula explicando isso, porque reta, o entendimento de reta é fundamental para o entendimento de derivada. Tá? Olha o que é que você tem, ó. Está aqui o x0, digamos que aqui está o y0. Está aqui o x0 mais 1, está aqui o y0 mais m. Admita que o m é positivo, então você tem esse ponto. Aqui os dois pontos. A reta que passa por esse ponto, a reta que passa por esses dois pontos, qual é o coeficiente angular dela? Qual é? M. É o quanto eu subo ou desço. Se o m for negativo, eu estou descendo, tá? A reta está assim, se o m for positivo. Então, o coeficiente angular de R é igual a exatamente quem? O m. Essa letra M. Esse é o coeficiente angular da reta R. É o quanto eu subo ou desço na vertical, quando eu vou de um ponto a outro da reta, de modo que o deslocamento na horizontal seja de uma unidade. É o coeficiente angular. Agora o que você vai ver é o seguinte, é que só há uma reta passando por esse ponto com coeficiente angular M. Porque, ó, se R é uma reta, tá certo? Se R é uma... Bem, reta vertical não tem coeficiente angular, tá certo? Se R é uma reta, se R não, se S é uma reta distinta de R, não vertical, quer dizer, ela tem coeficiente angular, porque se ela é distinta de R, não vertical ela não tem coeficiente angular, tá certo? Não vertical, e passando pelo ponto, pelo ponto x0, y0, tá? Então, S passa, ela é não vertical. Se ela não é vertical, ela vai passar por um ponto dessa forma, que é um ponto x0 mais 1, Z. Onde Z vai ser claramente diferente de quem?
de y0 mais m. O z vai ser diferente de y0 mais m. Ela vai passar por um ponto x0 mais 1z. S é uma reta passando por esse ponto. Ela não é a reta R. Então, e ela não é vertical. Então, ela vai ter que intersectar essa outra reta aqui. Então, ela vai passar por um ponto da forma x0 mais 1, onde essa altura é z. E por ela ser diferente de R, o z não pode ser y0 mais m, porque senão ela passaria por esse ponto e as duas seriam iguais, porque só há uma reta passando por esses dois pontos. Tá certo? Daí, quem é o coeficiente angular de S? Me diga uma coisa, quem é o coeficiente angular de S? Quem é? O coeficiente angular de S é o quê? É a variação, né? É Z menos Y0 sobre quem? Sobre x0 mais 1 menos x0, que dá só Z menos Y0. E se Z é diferente de Y0 mais M, Z menos Y0 é diferente de M. O que é que está dizendo isso aqui? Está dizendo que se S é uma reta passando por esse ponto diferente da reta R, o seu coeficiente angular não pode ser o coeficiente angular de R. Portanto, o que é que esta redação daqui para cá diz? Que dado um ponto de coordenada x, y0 e o número real, há passando por esse ponto uma única reta cujo coeficiente angular é esse número real. Tá certo? Ou seja, dados um ponto no plano euclidiano, no plano cartesiano, e um número real m, há uma única reta passando por esse ponto cujo coeficiente angular é m. Entendido? Entendido? Tá aí, ó. Não pode haver duas retas distintas passando por esse ponto com o mesmo coeficiente angular m. Não. Tá? M é m de R, tá? Aqui, só para não confundir a figura. M de R é o m. M de R é o m. Então, passando por esse ponto aqui, há uma única reta com coeficiente angular igual a m. E aí, é fácil agora você então observe aqui, ó. Sejam, olha a redação, ó. Vou usar de preto. Sejam P um número, um ponto de coordenada x, y0 em R2, M o número real, M o número real, e R a reta, e R a reta passando pelo ponto P com coeficiente angular M. Artigo definido, porque eu sei que há uma única reta passando por esse ponto P com coeficiente angular M. Só uma reta. Daí, dado um ponto Q de coordenadas U e V com U diferente de x0,
Se o U é diferente de x0, o ponto Q é diferente do ponto P, tá certo? Correto? Então, tem-se o seguinte. O ponto Q pertence à reta R se somente se a reta PQ, ó, isso aqui denota, o que é que denota PQ, isso aqui? É a reta que passa por P e por Q. Porque tem-se, o Q é diferente de P, certo? Não vou colocar aqui. Tem-se. Tá. Tem-se Q diferente de P, claro, porque eles têm abscissas distintas, e o ponto Q, tá, pertence à reta R, se somente se, olha,